Adentrando nas movimentações sobre 2026, Mônica Bergamo trouxe uma matéria muito interessante, principalmente no que diz respeito sobre as lideranças do Centrão, que, pelo visto, ela andou falando com Ciro Nogueira e com Rueda. Flávio Bolsonaro avança como candidato, tem apoio de Eduardo e atrapalha Tarcísio. O senador teria suporte entusiasmado do irmão, pois manteria o espólio do pai. Eu acho que não é sobre manter o espólio do pai, acho que a questão é mais ampla do que isso. Já vou até adiantar o quê? É manter o movimento vivo, né? Essa força e esse desejo antissistema do brasileiro. Apoiadores do governador de São Paulo defendem a candidatura puro sangue do Centrão, sem o sobrenome da família. Isso também é verdade. E tá ali. O senador Flávio Bolsonaro avançou em seus movimentos para se lançar candidato a presidente. As conversas se aceleraram com a proximidade da prisão em regime fechado de Bolsonaro. De acordo com líderes de partidos que integram o governo do ex-presidente, que hoje defende a candidatura de Tarcísio para concorrer contra Lula, Flávio afirmou a eles nas últimas semanas que pretende mesmo entrar na disputa. Então vamos lá, peraí. Líder de partido e que integraram o governo de Bolsonaro, bom, só consigo pensar no Ciro Nogueira, né, que foi ministro da Casa Civil. Então Ciro Nogueira falou para Mônica Bergamo que o Flávio Bolsonaro falou para ele, bicho, que deve entrar na disputa. O que condiz com a última visita do Ciro Nogueira à casa de Bolsonaro, que você não precisa ser nenhum metaforando, nenhum especialista em leitura de imagem corporal. É assim que fala, né? É isso aí. Você julgar a pessoa pela sua postura. Você vê claramente o desconforto do Ciro Nogueira, que foi lá tentar arrancar uma declaração de Bolsonaro em prol aí do plano T, e não deu em nada. Estava lá claramente desconfortável o futuro ex-senador Ciro Nogueira. Aspas, e mais ainda, acha que pode ganhar, afirma um dos líderes que mantém diálogo frequente com o parlamentar, líderes do Centrão, mas não acredita em suas chances eleitorais. O senador já conversou também com o irmão Eduardo Bolsonaro, que se diz disposto a concorrer contra Tarcísio para evitar que o espólio político e eleitoral da família seja entregue de mão beijada ao governador de São Paulo e ao Centrão. Ele já afirmou ao pai que Tarcísio só fica vendo você se dar mal e se aquecendo para 26. Os dois irmãos se reuniram no mês passado nos Estados Unidos, onde Eduardo está em alto exílio. O jornalista Paulo Figueiredo participou do encontro. Aí aqui eu quero abrir um parêntese, eu não vou atrás do vídeo que eu falei isso. Eu sei que não seria difícil de encontrar, é só ver a data que o Paulo Figueiredo foi no... Eita, eu tô na dúvida, viu? Mas acho que foi quando ele foi no Redcast, eu tô na dúvida se foi isso mesmo. Mas enfim, teve alguma fala do Paulo Figueiredo que eu fiquei assim, gente, ele falou algo do Flávio. E eu no vídeo eu falei, ó, isso aqui tá da forma como tá sendo colocado, e eu falava no vídeo o seguinte, ó, a gente sabe que o Paulo Figueiredo tá sempre aí perto do Eduardo Bolsonaro, e normalmente se movem, né, na mesma direção, né? Conversam muito entre si. Eu falei, aqui fica até parecendo que o Paulo Figueiredo tá jogando aí, né? Com um balão de ensaio, medir a temperatura, deixando aí como plano C, né? O plano A, Bolsonaro candidato, não podendo ser Bolsonaro, Eduardo. Se Eduardo ficar inelegível no poder, bom, plano C tem o Flávio Bolsonaro. Aí foi lá. Aí Mônica Bergamo disse, né, que o Paulo Figueiredo teve nesse encontro, também casa aí as datas com as declarações. Flávio ouviu na reunião com Eduardo, né, que teria apoio entusiasmado, né, de seu irmão. Eduardo retiraria o time de campo, caso o irmão mais velho concorra em 2026, pois veria nele um nome que representa o grupo político ao qual pertencem, ao contrário de Tarcísio. Aspas, isso acabaria com os planos de uma chapa puro sangue do Centrão, só com gente deles, em um bolsonarismo sem Bolsonaro, diz o interlocutor de ambos. Eu não conversei com ninguém desde que essa matéria foi publicada, mas eu acho que eu sei quem é essa pessoa, o interlocutor de ambos. Os dois irmãos vão agora viajar juntos a El Salvador, por enquanto com o Bukele. A candidatura de Flávio teria algumas vantagens relativas em relação de Eduardo. Ele seria mais palatável para o Centrão e também para ministros do Supremo. Eu não sei porque os ministros do Supremo, né, tem que gostar mais ou menos do Flávio. A disposição de Flávio representa uma pedra no caminho dos defensores da candidatura do Cadeirudo em uma chapa livre do sobrenome Bolsonaro. Sem apoio inequívoco da família, o governador de São Paulo não se lançaria candidato, pois não estaria disposto a entrar numa bola dividida. Ia ser caótico. Ia enterrar a carreira política. Ninguém é tão burro assim. Sofrendo ataques diuturnos de Eduardo e de outros bolsonaristas. Nestas condições, preferiria disputar a reeleição em São Paulo. Aspas. Tarcísio começou o mês com 85% de chances de ser o candidato a presidente da direita. Elas caíram para 50% com essa disposição recente do Flávio. Diz o antigo apoiador de Bolsonaro que acompanha de perto os movimentos da família. O mesmo interlocutor acredita que é possível ainda um acordo em que Tarcísio, que pretende ter como vice o Zema, ceda entregue essa vaga a Flávio Bolsonaro. Por que não o contrário? Por que o Tarcísio não fica vice? O Tarcísio é bom demais para ser vice, né? Com isso, ele conseguiria, em tese, acalmar Eduardo, que não teria como atacar uma chapa integrada pelo irmão mais velho. Problema. Líderes do Centrão resistem a aceitar um dos membros da família Bolsonaro na chapa, pois acreditam que isso tira voto de Tarcísio. Sabe por que tira voto? Porque eles estão extorquindo vocês. Sabe como é extorsão? Ou você vota na gente, ou o Lula vai vencer. Quanto antes você abrir... O Lula vai vencer. Eles estão te extorquindo, sabe? Ou dá ou desce. É basicamente isso. Se você não votar na gente, a gente vai te espancar. Espancar como com mais 4 anos de Lula. Então, eles querem garantir através de ameaça o seu voto. E aí, vida que segue. Você prefere o quê?
O Centrão ou Lula? Temos que ser pragmáticos, afirma o dirigente partidário que se alinha à direita. Ciro Nogueira, né? Ou Rueda. Por esse discurso, seria melhor para Bolsonaro apoiar uma chapa com maiores chances de vitória sob a condição de ser anistiado no futuro. Vamos lá. O Supremo já deixou claro que a anistia não vai. E o Tarcísio já deixou claro que não bate de frente com o Supremo. Então, daí? O caminho da anistia do indulto, através do indulto, né? Não tá colando muito, né? Tá colando muito. Não tá colando muito. Então, não faz muito sentido esse argumento. Apoiadores de Eduardo afirmam que, de fato, a resistência a Tarcísio diminuiria se ele fizesse uma aliança com o verdadeiro bolsonarismo e não a chapa puro sangue do Centrão, mas rejeitam a ideia do Flávio ser vice. O lógico seria o contrário. Flávio presidente, Tarcísio de vice, já que os votos são de Bolsonaro. O rabo não pode abanar o cachorro, né? Tem que ser o contrário. Caso o pai, Bolsonaro, batesse o martelo em torno da chapa com Flávio na vice, o senador obedeceria às determinações, mas Eduardo poderia voltar ao ataque, então ainda tem essa dúvida. Políticos de direita avaliam que ainda há chances de Tarcísio ser candidato com Michele Bolsonaro como vice, mas neste caso seria necessário contornar a forte oposição dos filhos de Bolsonaro. No final do dia, tá claro, o Centrão tá te extorquindo, te ameaçando, ou você vota neles, ou Lula vai governar por mais 4 anos. Ninguém quer resolver nada, ninguém quer mudar nada. É a tempestade perfeita. Isso aqui ficou fora de ordem, vou voltar nesse já já. Flávio ou Eduardo, pouco importa. O que importa para começar é uma candidatura que realmente represente o nosso movimento. E não algo escolhido pelo Centrão e o Supremo fazendo Jair Bolsonaro de refém. Ambos atendem esse requisito. E eu acho que isso é verdade mesmo. Não tem nem comparação. Dá para comparar o Flávio com qualquer governador democrático? Os governadores democráticos estão aí, só de falatório, fala mansa, quase pedindo arrego. Aí eu boto aqui, na frente de qualquer coisa eu volto. Eduardo falou o seguinte, ó, eu achava que eu estava levando consequências a abusadores de poder impunes no Brasil, pois ameaçam e controlam os 3 poderes, reduzindo seus apetites ditatoriais. Mas, pelo visto, governadores democráticos não curtiram Moraes e esposa tomarem Magnitsky e não leram a carta de Trump, fundamentando as razões da tarifa Moraes de 50%. Também estava meio chateado, né? Eduardo falando aí dos nossos queridos governadores democráticos. Mas vamos lá. A Raquel Landim fez uma análise. Eu discordo dela também. Né? Bolsonaro vai escolher entre o poder e tentar salvar a própria pele. Não existe nenhuma garantia de salvar a própria pele votando no Centrão. Nenhuma. Ela coloca assim, ó, traduzindo. Tarcísio tem mais chances de vencer, mas Flávio carrega o sobrenome Bolsonaro. Se perder, ainda assim terá um caminhão de votos e praticamente carimba os Bolsonaro no 2030. O que a data já falou, o cara mesmo na derrota existe vitória. O problema não é só o PT, é muito mais. A gente precisa trabalhar pelo Senado. Você ter uma candidatura verdadeiramente direita, verdadeiramente antissistema, pode ajudar e muito as candidaturas ao Senado pelo país e trabalhar verdadeiramente para você formar a maioria no Senado. E com maioria no Senado, meu amigo, é muito poder que você tem também. Sobre a questão até de vice, né? Flávio de vice, acho que Eduardo responde muito bem. Na política funciona assim. Quem tem os votos, indica o cabeça de chapa. E acabou. Acabou. Renato compartilhou a notícia falando o seguinte: a Faria Lima está de luto com essa notícia. É a pau de cal no Trade T. Falar isso sem mostrar nada, né? É por isso que eu gosto de mostrar as coisas. Um programa normal, você podia falar, olha, só isso foi de São Paulo. Você aborda com o pessoal a notícia, deixa o seu comentário, diz, se você analisar as redes sociais repercutiram desta forma. Eu não gosto, eu gosto de mostrar. Eu gosto de mostrar, porque você fala, diverso setor X agiu mais ou menos dessa forma. Então você nem que seja um exemplo. Aqui tem 2, já juntos. Renato Breia, da Grande Nord Investimentos. Mais 9 bilhões em ativos aí sendo gerenciados. Um sonho para a esquerda. Flávio Bolsonaro avança como candidato em apoio de Eduardo. Não é possível. Estão revoltados. Mas como assim? Como assim o Flávio vai ser candidato? A Faria Lima não está feliz. E o JH Fonseca fala assim, que ele está errado, mas acho que Bolsonaro preferirá tomar mais risco para manter o capital político da família. Traduzindo, vai abençoar um filho e não quem o sistema quiser. Só fala que é um pouco mais neutra. E por que a Faria Lima está tão revoltada? Precisamos de explicações. E não é só dar uma explicação. A gente fala e a gente mostra. Qualquer nome que enfrente Lula ou a direita é competitivo em um segundo turno. Essa semana a gente falou sobre um conceito que achei interessante do Leonardo Coutinho, que ele falou que a gente está vendo a era da anti-escolha. Que muitas vezes a gente está vivendo no mundo sempre assim, não, vamos escolher um caminho que, assim, não é talvez o caminho que eu queira não tenha chance. Então eu vou deixar até de votar em quem eu quero para garantir que quem eu não quero vai vencer. É o que está acontecendo. E que quem eu não quero vai vencer. É o que está acontecendo. Não é a minha concepção, é burrice. Sabe? Para mim, tem muito brasileiro